Ok, continuando, eu avisei, né? Hoje eu não estou preocupado mais com as pessoas. Isso é uma homenagem, em memória, a Luiz McLuhan Carvalho. Então o vídeo vai ser longo, mas eu quero comprovar as pessoas, a caterva que pariu o Bolsonaro, as pessoas que ele tem relações de mestre e aluno, relações de respeito, de amizade e de modus operandi e de afinidade de caráter. Eu estava falando de Major Curió. Major Curió, depois ele mesmo relatou que ele assassinou em torno de 42 guerrilheiros do Araguaia, depois de torturá-los e em condições de nenhuma defesa. Foi covarde. Você pode dizer, eles eram comunistas, tá ok? Eram comunistas, eram guerrilheiros. Mas que militar é este? Que honra é esta? Que tortura? Para informação. Não. Ele relata, o puro sadismo. Torturou, espancou, depois assassinou. Isso é contra, contra o Estatuto de Genebra, contra qualquer regra de civilidade, inclusive militar. Isso não se faz com ninguém. Mas esse é o Major Curió. Mas teve mais. O Major Curió depois foi designado para tomar conta do garimpo de Serra Pelada. Porque não sabe, Serra Pelada foi um formigueiro humano, era um faroeste, uma terra de ninguém, a um garimpo onde se extraía ouro, um dos maiores garimpos do Brasil. Existe até hoje. Ficou famosa as fotos e filmes sobre os homens que destruíram a montanha de Serra Pelada. E ele foi responsável para cuidar, né? Impor a ordem ali, impôs, né? A base de bala, impôs a ordem, o garimpo. Porque garimpo, né, é uma terra de ninguém. Imagine, é uma terra sem lei, ele impôs a lei marcial. E o assentamento que tinha ao redor de Serra Pelada acabou tornando-se o nome de Curionópolis, em homenagem a Major Curió. Este é o homem que Jair Messias Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada. Um torturador e assassino, confesso, em relações de assassinato. No garimpo. E garimpo, você sabe, é um lugar onde o contrabando é a regra. Jair Messias Bolsonaro optou por ser para um posto militar na fronteira do Mato Grosso do Sul. E há testemunho também neste processo, um testemunho anônimo, aí é coisa do processo, de que ele teria optado por ir trabalhar na fronteira para ganhar dinheiro. Lembre do depoimento do Coronel Amorim de que ele era um homem ganancioso, um homem muito afeito ao dinheiro. E ele teria, esse testemunho o acusa de contrabando, nem diz que tipo de contrabando. Então nós temos aí assim, e o pai dele, em 1980, foi garimpeiro em Serra Pelada. O pai de Jair Messias Bolsonaro foi garimpeiro em Serra Pelada e conheceu o Major Curió, não tinha como não conhecer. Então, até agora nós temos o Major Curió,
Newton Cruz, esqueci. Newton Cruz teve outro cara, além de ter sido acusado pelo assassinato, sequestro e ocultação de cadáver da esposa e do jornalista Mário Baumgarten e do barqueiro. Tempos depois, um bailarino apareceu e testemunhou contra Newton Cruz, dizendo que tinha visto o general no local, no dia e na hora aonde Baumgarten e a esposa teriam ido no barco. Depois ele foi, nessas coisas de nossa justiça, ele foi absolvido. Tempos depois, esse bailarino, a testemunha, foi assassinado com vários tiros e com golpes que deformaram a sua face. Deixaram a face dele irreconhecível. Então nós temos Major Curió e Newton Cruz. Vamos voltar agora para o Leônidas Pires. Leônidas Pires era ministro, mas também foi ajudante de ordens de Silvio Frota. Silvio Frota é um dos mais notáveis representantes da chamada linha dura. Foi ministro do Exército durante o governo Geisel. E quando o Geisel pretendia passar a sua sucessão para o general Figueiredo para efetivar o fim do regime, né? Ele chamava de abertura lenta, gradual. Ele se interpôs contra e tentou dar um golpe. O Silvio Frota. Não deu um golpe porque o general Geisel ficou sabendo das suas intenções e chamou todos os generais dos quartéis para ter com ele. Porque o general Silvio Frota achou que ia chamar esses generais e aí efetivar o golpe. E aí continuar a ditadura. Ele era contrário não só o fim do regime, não só a anistia. Ele era o contrário, inclusive, que o regime não fosse uma ditadura. E o Leônidas Pires foi ajudante de ordem de Silvio Frota. Assim como foi ajudante de ordem do Castelo Branco. Estava no gabinete do Castelo Branco o primeiro-ministro do regime militar. Leônidas Pires, depois, nos anos 68, 67, começou a tecer uma série de informações chamada Projeto Orville. O Projeto Orville, dizem os estudiosos ou até os acusadores de Olavo de Carvalho, o Projeto Orville é um dossiê sobre acusatório de todas as ações da esquerda no Brasil. E segundo os estudiosos, acadêmicos e acusadores de Olavo de Carvalho, o Projeto Orville é base de toda narrativa anticomunista e pró-regime que está contido na obra de Olavo de Carvalho. E também foi material base do livro A Verdade Sufocada, né? Uma paródia ou uma sátira. Tem aqui do primoroso trabalho de Hélio Gaspari, né, nos seus 4 livros. Vou até ver o que vocês veem aqui.
ditadura derrotada, a ditadura escancarada, a ditadura envergonhada, e compêndio sensacional que tinha como uma fonte muito boa, né, que eram as anotações de Golbery do Couto e Silva, um dos pilares do regime militar e um dos homens mais intelectuais, mais cultos do regime, né? Inclusive acusado pelo Olavo de Carvalho como um dos responsáveis pela volta da esquerda, né? Chamavam homens como Silvio Frota, chamavam Golbery do Couto e Silva, um dos homens fundamentais do regime, como comunista, né? Essas coisas assim, essas loucuras assim. Então, Carlos Milante Ustra. Carlos Milante Ustra escreveu A Verdade Sufocada, baseada em esse arquivo de informações que o Leônidas Pires fez. Sim, e mais adiante, Carlos Milante Ustra, quando foi desmascarado pela atriz da Globo, meu Deus, eu esqueci o nome dela agora, gente. Depois vocês olhem, Carlos Milante Ustra, eu esqueci o nome dela, atriz global que foi torturada por ele. Carlos Milante Ustra cujo Jair Messias Bolsonaro admira, né? Ficou famoso o voto dele no impeachment da Dilma, né? Em memória ao terror de Dilma Rousseff, Carlos Milante Ustra, né? E declarou também em entrevistas, né? O livro de cabeceiro dele era A Verdade Sufocada, Carlos Milante Ustra. Carlos Milante Ustra era um torturador vil. Ele era responsável, aqui no livro de Marcelo Godoy, pelo que eles chamavam cinicamente, uma ironia tremenda, A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-CODE, 1969, o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar. Carlos Milante Ustra era o responsável pela Casa da Vovó. E o relato dos que passaram pela Casa da Vovó era que ele fazia questão, ele era um sádico, que fazia questão de acompanhar as sessões de torturas e foi um dos estupradores de alguns das mulheres que passaram por lá. Então você tem um homem responsável por desovar cadáver. Aliás, Curió, né, também desovou o cadáver, ele cortava os polegares das pessoas que ele assassinou e escondia as ossadas, né, lá no Araguaia. Bom, o Carlos Milante Ustra foi responsável pela Casa da Vovó, era o administrador da tortura, dos assassinatos, das ocultações de cadáver e pessoalmente coordenava várias das sessões de tortura. Sessões de tortura dessas que incluíam se enfiar ratos na vagina de uma pessoa amarrada, choques, afogamento, espancamento, estupros. Leônidas Pires, o ministro que podia ter chancelado a primeira condenação de Jair Messias Bolsonaro, foi o homem que anos mais tarde saiu em defesa de Carlos Milante Ustra quando ele foi denunciado por essa artista global, que me escapou o nome, que é famosa. Dirigiu o filme ridículo chamado Guarani, que foi muito mal feito, roubou também, petista também. Mas enfim, esse é mais um dos que pariu. Bom, o que mais que nós temos aí? Nós já falamos de Leônidas Pires, Silvio Frota,
o homem que tentou dar um golpe, não deu um golpe porque Geisel não deixou. Silvio Frota também foi o cara que apoiou um golpe que tentaram dar para que o Juscelino Kubitschek não assumisse. Silvio Frota foi contra o final do regime militar. E Silvio Frota tentou dar um golpe já na democracia, no regime da Nova República. Estou esquecendo, são tanta coisa, gente. O Leônidas Pires também foi o homem. O Brasil tinha a Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional entrou em greve. E aí os homens de Leônidas Pires entraram lá e assassinaram os grevistas. Mataram só 3, não mataram todos, só 3. Este é o homem que possivelmente direcionou um novo julgamento de Jair Messias Bolsonaro. E avalizou Carlos Brilhante Ustra e assassinou trabalhadores, pais de família. Este é mais um. Bom, já falamos do Curió, já falamos do Ustra, já falamos do Newton Cruz. Então, gente, esses são os homens que Bolsonaro tem como ídolos, como referência de comandante, de militar, Newton Cruz, como referência intelectual, Ustra, Olavo de Carvalho, homens que os defendeu. Este é o presidente que nós temos. Esta é a sua formação. Um mau militar, indisciplinado, contrabandista, é isso. É esse tipo de pessoa, com esse tipo de valores, com esse tipo de formação, forjado por esses homens, que você acha que tem que estar no poder, porque senão o PT volta. O PT já voltou, meu amigo. O Centrão já voltou. O Aras está aí. O advogado-geral da União está aí. Toffoli está aí. O PT já voltou. A corrupção já voltou. O Centrão está de volta. Então eles já voltaram. E você é melhor que essa turma. Tá? Se não é o país que você quer, esse não pode ser o homem que vai fazer a limpeza ética que ele mesmo não possui. Ok? Foi dividido em 2 partes. Então é isso. A caterva que pariu Bolsonaro é a caterva podre. E como diz na Bíblia, né? Pelos frutos vos conhecereis. E como diz a sabedoria popular, o fruto não cai longe do pé, não cai longe da árvore. Ok? Bolsonaro fora. Brasil
acima de tudo. Liberdade acima de todos. Obrigado, Luiz McLove Carvalho.